agora sabe com quem está lutando. Fala, guerreiros! Depois de Espartacus contra Máximos, hoje é dia de Crixus, o gaulês invicto, contra Aquiles, o lendário guerreiro grego. E como foi na luta anterior, nessa aqui também vamos considerar eles se enfrentando em um campo aberto, sem regras. Novamente, apenas a honra presente entre esses dois guerreiros. Então já deixa o like, se inscreva no canal, vai ter mais batalhas como essas vindo por aí. Tá faltando gânicos, né? Então, bora começar esse confronto. Começando então pelo perfil dos combatentes, Aquiles é o guerreiro supremo. Ele treinou desde muito jovem e além disso foi abençoado pelos deuses. Muitos o consideravam praticamente invencível. Sua agilidade, técnica e força são inacreditáveis. E em Troia, vemos Aquiles derrotar inúmeros oponentes de todas as formas possíveis, e com exceção do momento final, em que ele estava ali preocupado com Briseis, sabe o que Aquiles sofreu em toda a guerra de Troia? Enfrentando inúmeros oponentes, incluindo Boagrios e Heitor, um mísero corte superficial em sua armadura. Apenas isso. E em combate, poucos poderiam enfrentá-lo de igual para igual. E dentre esses poucos está Crixus, o gaulês invicto, o símbolo do gladiador perfeito, o guerreiro que foi campeão de Capua por muito tempo, tendo então uma grande experiência em batalha. Crixus combina força, técnica, resistência e, claro, uma fúria absurda. Em habilidade, Aquiles, se não for o mais habilidoso, é um dos mais habilidosos guerreiros já mostrados em tela. Ele possui movimentos precisos e letais. Aquiles consegue lutar não apenas contra um ou dois oponentes, mas vários ao mesmo tempo. E aliado ali à confiança que ele tem em si mesmo, ele é com certeza a avaliação máxima de habilidade que poderíamos ter em um guerreiro. Crixus também é muito habilidoso, até por seu longo treinamento e experiência como gladiador. Mas o estilo de Crixus é mais bruto, baseado ali em impacto e agressividade, o que por muitas vezes faz Crixus se sobressair sobre guerreiros mais habilidosos, como seria o caso de Aquiles, por exemplo. Mas então no quesito habilidade, Aquiles levaria vantagem até pelo seu estilo de luta baseado na precisão e na velocidade. E claro, temos que mencionar também o arremesso de lança de Aquiles, que assim como Espartacus, é muito preciso. Considerando então força, novamente temos que entrar no estilo de luta de ambos. Aquiles, apesar de definido, ele não se apoia tanto na força em seus combates, já que ele precisa ser bem rápido e habilidoso, e já Crixus é o contrário. Seu estilo se apoia bastante na força, e ele tem uma força colossal. Por muitas vezes em suas lutas, vemos Crixus empurrando e segurando seus oponentes de maneira brutal, e com poucos golpes ele já consegue desmontar completamente seus oponentes. Então em força, Crixus levaria vantagem sobre Aquiles. Em resistência, ambos são monstros nesse quesito, mas de maneiras diferentes. Aquiles, em questão de resistência física, ou seja, capacidade de lutar por longos períodos, ele demonstrou fazer isso com facilidade. Temos vários exemplos disso, como a tomada da praia de Troia e a sua luta contra Heitor. E considerando sua resistência à dor, é complicado analisar porque Aquiles simplesmente não é atingido, somente lá no seu fim com as flechas de Paris, na qual, pegando apenas esse exemplo, ele ainda foi um absurdo ao ser atingido por várias flechas e ainda assim conseguir resistir por um tempo. E Crixus, por outro lado, é praticamente um tanque de guerra. Ele foi moldado por seus anos de gladiador e estilo de luta a suportar tanto a dor quanto o cansaço. Um bom exemplo disso é a luta que antecede a queda da arena de Capua, na qual Crixus, após dias de maus tratos, enfrenta vários gladiadores campeões do dia com apenas uma lâmina cega, e mesmo sofrendo diversos golpes, ele ainda prevalece. Então, no quesito resistência, acredito que Aquiles tem mais capacidade de lutar por longas batalhas, enquanto Crixus pode suportar mais a dor. Então, consideraria resistência um empate entre eles.
Considerando inteligência, Aquiles é um ótimo estrategista, principalmente se falarmos ali de estratégia em combates individuais. Ele consegue ler o inimigo com bastante facilidade e sabe exatamente quando atacar, onde atacar e quando provocar. Sua inteligência em combate é quase instintiva e alguns exemplos disso está nas suas lutas contra vários inimigos, onde ele rapidamente derrota com poucos golpes, sabendo onde atacar. Contra Boagrius, atingindo ele com apenas um golpe e não sendo atingido de volta, e claro, contra Heitor, sabendo o momento exato de distraí-lo e acertá-lo com a lança. E Crixus também mostrou ser bem inteligente, principalmente ali no momento em que ele assume o exército para enfrentar Roma, pegando como exemplo o plano da Bola de Fogo, mas em combate, Crixus não é tão analítico e estratégico assim. Claro, né, pessoal, quando comparamos com Aquiles e Espartacus, por exemplo. Então, no quesito inteligência, Aquiles se sobressai. Velocidade é poupa-tempo, não tem nem discussão. Aquiles é uma tempestade, seus movimentos são extremamente ágeis e letais. Ele consegue atingir seus adversários de diversas formas, e Crixus, apesar de bem ágil, seu estilo é mais bruto, então menos veloz. Portanto, em velocidade, vantagem para Aquiles também. Bom, em experiência, ambos têm bastante nesse quesito. Crixus tem mais experiência prática em lutas de 1 contra 1. Ele passou anos enfrentando gladiadores de todos os estilos, trácios, egípcios, romanos, e isso tornou-o bastante versátil. Enfrentou também vários guerreiros de elite, como Gânicos, Espartacus, Teócules, egípcio, os gêmeos Garga, entre outros. E Aquiles, por outro lado, tem bem mais experiência em guerras, ou seja, batalhas em grande escala, mas também tem ali as suas lutas contra guerreiros de elite, contra Heitor e Boagrius. Então considero que Aquiles tem mais experiência em batalha de grande escala e Crixus em combates individuais. Então, nesse quesito também podemos considerar um empate. O último quesito, o quesito Fúria, é um ponto de muito destaque de ambos. Aquiles nos mostrou isso na célebre luta contra Heitor. Nessa luta, Aquiles, movido por vingança, foi implacável contra o príncipe de Troia, e em vários momentos em que seu orgulho é ferido, ele se torna ainda mais letal. E Crixus, para quem assistiu, sabe que ele é o sinônimo de fúria. Em vários momentos, agindo pela raiva, Crixus ataca impiedosamente seus oponentes, e muito por conta disso, ele consegue quebrar a defesa dos seus adversários e aumentar em muito sua força e resistência. Nós vemos então que Aquiles e Crixus possuem fúrias distintas. Crixus, ele é mais explosivo e visceral, e Aquiles, mesmo em fúria, ele ainda consegue se controlar em suas batalhas. Então, nesse quesito de fúria, acredito que Crixus seja um pouquinho acima, até porque ele já venceu batalhas simplesmente por estar em fúria. Mas aqui também é uma vantagem bem pequena. Bom, resumindo então, Aquiles é mais habilidoso, ágil, estratégico e analítico, além de ser mais versátil e focado também. E Crixus é mais forte, mais experiente, principalmente em batalhas de 1 para 1, e caso Crixus esteja em fúria, ele pode aumentar e muito todos os seus atributos. Então, em um combate direto, Crixus teria a força para derrubar qualquer guerreiro talentoso. Mas Aquiles não é apenas um guerreiro talentoso. A sua velocidade, técnica e instinto de batalha são quase divinos. Mesmo que Crixus conseguisse resistir aos primeiros momentos da batalha, Aquiles encontraria uma brecha que seria fatal. Crixus provavelmente cairia depois de uma longa batalha, e Aquiles provavelmente triunfaria como vencedor. Agora eu quero a sua opinião. Claro que não precisa ser a mesma que a minha. Deixe também aí nos comentários quais as próximas lutas você quer ver por aqui. Aquiles contra Espartacus? Rapaz, essa vai ser complicada, hein? Valeu, guerreiros. Até a próxima.